Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma aula ao vivo aqui do nosso canal Maestro Insano. Eu sou o Daniel Lima. Estamos aqui dando continuidade àquele nosso processo de estudo do conteúdo e melhor compreensão dos aspectos musicais, certo? Essa é a nossa aula de número 9. Elas acontecem todas as terças-feiras às 20 horas e numa transmissão multiplataforma que engloba o Instagram, o Facebook e o YouTube. Você vai encontrar no arroba Maestro Insano do Instagram, na comunidade Maestro Insano do Facebook e no canal Maestro Insano do YouTube. Lembrando a todos que essa aula vai ficar gravada tanto no meu IGTV quanto nos meus outros canais do Facebook e do YouTube. Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, eu dedico os minutos finais, os 20 minutos finais de todas as aulas para sanar dúvidas e questões relacionadas ao tópico coberto pela aula específica ou não. Se você está vendo a aula gravada no IGTV, no YouTube ou no Facebook e mesmo assim quer tirar sua dúvida, você pode deixar no chat de cada rede social onde você está assistindo, que eu vou ter o maior prazer em sanar as suas dúvidas e as suas questões. Perfeito? Muito bem. Hoje, como eu vinha dizendo, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que vínhamos cobrindo. Nós começamos lá atrás, nas primeiras aulas, falando sobre estruturação e harmonia, compreensão sintática da formação das relações entre os sons. Então, como a gente construía tríades, tétrades e teoria de intervalos, como eles se relacionavam e como eles se movimentavam de maneira mais básica. Depois a gente começou a relacionar os sons disso, começou a cantar uns intervalos, umas tríades, começou a perceber e sentir cada um desses sons. Nessa terceira fase do nosso estudo, inaugurada a partir da aula 7, a gente passou a escrever, aprender como escrever, como notar no pentagrama os diferentes aspectos e começou a desmistificar essa questão da escrita, que é uma das coisas que mais assombra as pessoas, deixa as pessoas mais ressabiadas, todos querem meio distância, assim, e você vai ver que na realidade isso não é um problema, assim, é muito pelo contrário. A notação pentagramática existe para que a gente possa solucionar problemas e não criar outros. Então, nas semanas passada e retrasada, respectivamente aulas 7 e 8 do meu canal, eu falei sobre o pentagrama. Então eu vou fazer um pequeno resumo sobre esses aspectos já vistos e vamos incluir mais alguns tópicos para que vocês apreciem e aumente o seu leque de conhecimento nessa aresta do quadrilátero do conhecimento, né? Lembrando que o que eu chamo de quadrilátero do conhecimento é o conhecimento sintático e analítico de harmonia, como se criam as relações entre os sons, faz uma aresta. A outra aresta é o conhecimento e localização geográfica anatômica desses conceitos no seu respectivo instrumento, seja o seu instrumento qual ele for. A terceira aresta é a notação pentagramática, como a gente escreve e nota isso no pentagrama, todas aquelas relações que a gente criou sintaticamente e mostrou no instrumento. E por último, e não menos importante, como a gente escuta essas relações, a partir dos intervalos e criando todas as outras. Ok? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a terceira aresta, então, sobre a notação pentagramática. Vou entrar com os slides dessa semana, então, para que vocês possam apreciar. Os amigos que estão no Instagram não vão conseguir ver os slides, porque o Instagram não é muito user-friendly no sentido de transmissão multiplataforma. Inclusive você vai ver
se você for assistir ou no YouTube e no Facebook, você vai ver que a câmera está num ângulo diferente. Então muitas vezes parece que eu estou falando com você e estou falando com outra pessoa. Eu estou falando com as duas câmeras. A câmera do Instagram é uma câmera especial. Então eu não tenho como projetar os slides. Então você que está aí assistindo no Instagram e tem interesse em ver a projeção dos slides, vá até o Facebook, vá até o YouTube, no @MaestroInsano ou no YouTube, youtube.com/user/MrMaestroInsano, MR Maestro Insano, ok? Espero vocês por lá, ou se preferirem pode ficar comigo aqui no Instagram também. A escolha é de vocês. Os amigos do Facebook e do YouTube já estão vendo o resumo de notação pentagramática, o slide da semana passada. Eu vou passar muito rapidamente sobre isso, falando sobre isso, porque eu já falei bastante sobre isso nas aulas 7 e 8. Pentagrama é esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços que a gente utiliza para representarmos as alturas dos sons, né? Cada linha e cada espaço desse compreende a uma altura. Para apoiar e aumentar a tessitura e a capacidade de escrever notas, nós usamos linhas suplementares, denominamos-as respectivamente suplementares inferiores às que estiverem abaixo do pentagrama e suplementares superiores às que estiverem acima. A gente conta as linhas sempre da periferia, do centro para a periferia, ou de cima para baixo para as suplementares superiores e de baixo para cima das suplementares inferiores, tá certo? Vamos ao próximo slide. Eu também falei sobre o uso das claves. Eu coloquei as 3 principais aí, a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó, tá certo? Falei lá sobre a expectativa de notação do Enneagrama e como isso acabou sendo dividido em 3 claves. A clave de Sol para instrumentos altos, a clave de Dó para instrumentos médios e vozes humanas e a clave de Fá para instrumentos graves. Eu estou passando rapidamente porque já falei sobre isso na aula 7 e na aula 8. O resumo então de notação pentagramática ficou lá com 2 claves, a clave de Sol e a clave de Fá. Veja que todas elas, as duas são conectadas por uma nota que está para a clave de Fá na primeira linha suplementar superior e na clave de Sol na primeira linha suplementar inferior, que é o chamado Dó central, esse Dó, o Dó do centro do piano, e divide exatamente as 2 claves com o piano ao meio, tá certo? Normalmente, se você não é pianista ou organista ou tecladista ou coisa que valha, você vai usar normalmente uma clave só. Todo tecladista, pianista, organista, instrumentos com um range, com uma tessitura, com uma voz muito grande, vai sempre utilizar as 2 claves, a clave de Sol e a clave de Fá. Vamos para o próximo slide. Eu falei então na semana passada sobre os acidentes ocorrentes no pentagrama, como grafar os sustenidos e os bemóis e que efeitos eles teriam. Muito bem, você tem lá, aí eu estou usando a clave de Sol e estou começando da nota Dó, do primeiro espaço, da primeira linha, desculpe, suplementar inferior. Veja que essa então é o Dó central, ou esta nota. Perfeito? Muito bem, dito isso, sigamos. A nota que está ao lado dela é o que eu chamo de Dó sustenido. A nota imediatamente superior à mesma. O sustenido tem esse efeito, ele aumenta meio tom a nota natural. E ele vem, quando ocorrente, concêntrico à mesma, ou seja, na mesma altura imediatamente à esquerda, na mesma altura do centro dessa nota. Da mesma forma eu fiz com o bemol. Você vê que tem um Sol lá, Sol da clave, e um Sol bemol. O bemol vem à esquerda do mesmo. E ele tem um efeito inverso do sustenido. Se com o sustenido eu aumentava meio tom, com o bemol eu diminuo meio tom. Tudo isso eu falei detalhadamente na aula 8. Se você tiver com alguma dúvida, não precisa necessariamente parar aqui agora, mas segue comigo. Acabando a aula, você vai lá e assiste a aula 7 e a aula 8, que eu tenho certeza que as suas dúvidas vão ser sanadas. Se elas assim permanecerem, deixa sua dúvida no chat depois, que eu tenho o maior prazer em saná-las, em responder todas as suas questões. Tá certo? Muito bem, vamos seguir adiante para o próximo slide.
Agora a gente vai falar sobre o que a gente chama de acidentes fixos, ou também conhecidos como armadura de clave. Muito bem. Na leitura à primeira vista, tudo que a gente faz para simplificar a escrita para o usuário, deixar, como os americanos falam, user-friendly, né? Ou amigável para o usuário, ou fácil para o usuário, fácil para quem vai ler. E uma das coisas que a gente faz é estabelecer a tonalidade que nós vamos tocar, escrevendo diretamente no pentagrama, para que o cidadão que vai ler aquilo que a gente escreveu já saiba do que se trata. Se eu coloco lá no começo da peça, lá na armadura de clave, o tom que eu vou trabalhar, a gente já sai na frente sabendo que se eu tenho 12 notas que eu posso tocar dentro da escala cromática e na escala maior eu tenho só 7, eu já caio quase pela metade a capacidade a gama de notas que eu vou poder tocar. Ah, quer dizer que não vai poder ter nenhuma se não for as notas da escala maior? Não, vão poder. Mas essas 7 da escala maior que vão ser indicadas na tonalidade da armadura de clave são as principais. São as que realmente vão aparecer a todo momento. As outras a gente vai chamar de cromatismos. Guardem bem esse nome é bem importante. Os que estão comigo no Facebook e no YouTube estão vendo lá o slide com a primeira tonalidade, que é as tonalidades sem acidentes. Nós vamos tratar hoje, gente, só de tonalidades maiores, que é o que a gente sabe até agora. Cada tonalidade maior tem uma tonalidade menor correspondente, ou seja, uma tonalidade que tem a mesma quantidade de acidentes, ou seja, usa as mesmas notas, mas arma outros acordes que parte como base da escala menor. Veja que quando eu disse para vocês lá, que quando a gente começou lá a nossa história, lá atrás, lá na aula 1, na aula 2, eu disse que a escala maior ela era maior mesmo, não era megalomania, ou exagero, ou hipérbole, ou coisa que o valha. Ela era maior realmente. Por que a gente considerava a escala maior a maior? Porque todas as outras saem de dentro dela, inclusive as escalas menores. Portanto, a gente vai tratar agora dos tons maiores, depois a gente vai falar sobre isso com os relativos menores, ou seja, os tons menores que possuem as mesmas notas dos tons maiores. A priori, a gente vai ficar com os maiores. O primeiro tom que a gente vai tratar, o primeiro tom maior é o chamado tom de Dó, o tom sem acidentes, ou seja, o tom que tem só teclas brancas no piano. Não tem nenhuma tecla preta na escala de Dó maior. Por que a gente usa sempre o piano como referência? Eu podia pegar o violão, podia pegar a guitarra aqui, mas ele é muito mais visual, muito mais fácil de entender apenas olhando do que o violão, ou a guitarra, ou a flauta, que você depende de entender tecnicamente aquilo que o cara está fazendo, de posições, de chaves, de afinação, etc., dependendo do tipo de instrumento que você... No piano e no teclado não, você tá tudo ali deitadinho, ali na sua disposição, você já olha para ele, bate o olho e sabe do que se trata. Perfeito? Então vamos lá. Eu disse então que o tom de Dó é o tom sem acidentes. Nós vamos tentar entender a ordem de entrada desses acidentes. Porque o que acontece? Para cada tom que a gente vai mudando, modulando, nós vamos incluindo dentro de uma ordem específica um acidente. Nós vamos começar com os sustenidos, depois com os bemóis. Então, os tons que vão usar os sustenidos, nós vamos usar uma ideia que a gente chama de ciclo das quintas. Ou seja, eu parto do primeiro tom, que é o Dó, e quero saber qual é o segundo tom, o tom que vai ter o primeiro acidente, é só eu andar quinta justa acima. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 1, 2, 3, 4, 5. Sol é a quinta dele. Será que procede? Vamos ver, vamos ao próximo slide. Muito bem. Então eu acabei de chegar a essa conclusão mesmo, que o tom que tem um acidente é o tom de Sol. Vamos fazer a escala de Sol maior? Sol, um tom Lá, um tom Si, meio tom da terça para a quarta, Dó, um tom Ré, é a quinta, um tom Mi é a sexta, mais um tom Fá sustenido é a sétima maior e Sol é a oitava. Veja você que o sustenido apareceu aí. Apareceu o primeiro sustenido, então, quando eu toco.
veja que o Fá sustenido já apareceu. Ele apareceu sustenizando o 7º grau da escala. Se no Dó eu não tinha nenhum acidente, já no Sol, quinta justa, próximo passo no ciclo das quintas, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Eu vou ter o primeiro dos acidentes que por acaso, e não por acaso, acontece no 7º grau e a gente vai entender por quê. Como é que a coisa vai funcionar? Eu descobri o tom que tem um acidente. É o Sol maior. Como é que eu faço? Eu vou lá no Fá sustenido, como você está vendo no slide, lá na quinta linha da clave de Sol ou na quarta linha da clave de Fá e sustenizo esse Fá. Eu coloco um sustenido, está lá denotado em vermelho lá na clave. Você consegue vê-lo perfeitamente e saber que a partir daquele momento toda nota Fá que for grafada a partir daquele trecho será sustenizada. Ele vem logo depois da clave e antes do signo de compasso. Ou seja, o que é o signo de compasso? Você não lembra? Vai lá na aula 7 e na aula 8 que eu explico. Tá lá, o signo de compasso é a fração que indica qual forma de compasso vai ser utilizada para a escrita no trecho subsequente. Certo? Muito bem. Então se eu estou tratando de ciclo das quintas, Sol, Dó é o sem acidentes, Sol é o de um acidente, Sol, vou jogar aqui, oitava mais grave. Vou pegar a quinta justa acima do Sol e vou achar o tom de 2 acidentes, é isso? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. 1, 2, 3, 4, 5, perfeito? Então o Ré, quinta justa acima do Sol, é o tom com 3 acidentes, é isso? Ou, desculpe, com 2 acidentes. Muito bem. O tom com 2 acidentes, então, é o Ré maior. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos fazer a escala de Ré maior. Ré, um tom Mi é a segunda. Um tom Fá sustenido, veja, é a terça. Veja que o Fá sustenido ficou. Tá aqui na terça. Ré, Mi, Fá sustenido, meio tom. Sol, um tom Lá, um tom Si é a sexta. Um tom Dó sustenido é a sétima. E o Ré é a oitava justa. Veja que o novo sustenido aconteceu mais uma vez no 7º grau. Mais uma vez ele aconteceu no 7º grau da escala. Então ficou Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Eu tenho 2 sustenidos no tom de Ré maior, portanto eu grafo lá na clave o Fá sustenido que já estava e ponho o Dó sustenido. Na clave de Sol ele fica no terceiro espaço e na clave de Sol, desculpe, na clave de Fá ele fica no segundo espaço, perfeito? Como está lá no slide para vocês, perfeito? O próximo tom, qual será? Qual é a ideia? Dó, Sol, Ré é o de terceira. Então eu vou pegar o Ré quinta justa e vou achar o meu próximo tom. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá. Então quer dizer que o Lá é o meu tom com 3 sustenidos? Vamos ver se isso procede? Vamos fazer a escala de Lá. Lá, Si, Dó sustenido, ficou. Ré, Mi, Fá sustenido, ficou. Sol sustenido e Lá. Vamos ver. Lá, Si, um tom. Dó sustenido, um tom. Meio tom, Ré, quarta justa. Mi, um tom, quinta justa. Fá sustenido, um tom, sexta maior. Sol sustenido, um tom, sétima maior. Lá, oitava justa. Vamos ver se procede? Vamos achar aqui o tom de... Vamos achar o tom de Lá maior, que ele está aqui. Isso. Tom de 3 acidentes, olha lá. Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Veja aqui, o Fá sustenido e o Dó sustenido, que já estavam no tom de Ré maior, permanecem para o tom de Lá maior. Então eu fico com Lá maior com 3 sustenidos. Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. E outra característica interessante, o acidente novo aconteceu onde? No 7º grau. Perfeito? Estou no Lá maior, eu quero saber qual é o meu próximo tom, o tom que vai ter 4 sustenidos. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi. O que eu fiz? Fui quinta justa à frente. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi. Mi é a quinta de Lá, Mi é o tom com
4 sustenidos. Vamos comprovar isso? Mi, um tom Fá sustenido, um tom Sol sustenido, 2 sustenidos. Lá, quarta justa. Si, quinta justa. Dó sustenido, sexta maior. Ré sustenido, sétima maior é o quarto sustenido. E o Mi. Vamos ver se procede isso. Deixa eu achar o tom aqui de Mi maior. Ó, peraí. Olha ele aqui. Muito bem, eu tenho 4 sustenidos aí, portanto, 4 sustenidos no tom de Mi maior. Onde é que o sustenido novo aconteceu? No 7º grau. Como é que eu cheguei? Qual era a conclusão do próximo tom? Só andei quinta justa à frente do tom de 3 sustenidos, que era o Lá maior. Então como ficou? Dó sem sustenidos, quinta justa à frente, Sol, 1 sustenido, o sustenido é o Fá sustenido. Quinta justa à frente vai achar o tom de 2 sustenidos, Ré é o tom de Dó sustenido. Qual é? O Fá sustenido e o Dó sustenido. Quinta justa à frente eu acho o Lá é o tom de 3 sustenidos. Quais são os sustenidos? Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Qual é o próximo tom? É o Mi. O Mi é o tom de 4 sustenidos, quinta justa à frente do Lá. Quem são os sustenidos? Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e Ré sustenido. Esses são os 4 sustenidos. Esse é um tom de Mi maior. Perfeito? Qual seria o tom que vai ter 5 sustenidos? Qual o tom que tem 5 sustenidos? Como é que eu faço? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e a quarta, Si. Ué. Aqui ó, o tema do Star Wars aqui. Aquela nossa maneira de reconhecer auditivamente a quinta justa. Então como é que é? O Si então é o tom de 5 sustenidos. Vamos comprovar isso? Si, um tom Dó sustenido, um tom Ré sustenido, meio tom Fá sustenido é a quarta, um tom Fá sustenido é a quinta, um tom Sol sustenido é a sexta, um tom Lá sustenido é a sétima e meio tom Si é a oitava. Veja que, vamos lá, vamos achá-lo aqui. Ele está aqui, ó, como ele perdido, né? No espaço-tempo. Quem são os 5 sustenidos do Si? Permanecem os 4 e adicionamos o próximo. Então são Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido e Lá sustenido. 5 sustenidos do tom de Si maior. Perfeito? Muito bem. E agora? Acabou? Não, podemos continuar. Qual é a maneira de achar a próxima tonalidade? Do mesmo jeito. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Quinta justa. Ué. Ó a quinta justa gritando aí de novo pra gente, né? Então, o tom de Fá sustenido maior é o tom com 6 sustenidos, é isso? 6 sustenidos, vamos contar? Vamos nessa. Fá sustenido, um tom Sol sustenido, um tom Lá sustenido, meio tom Si, um tom Dó sustenido, um tom Ré sustenido, um tom Mi sustenido, meio tom Fá sustenido. Veja que aqui apareceu uma coisa que não tinha aparecido antes. Não tinha acontecido antes. Que é a presença de um acidente diferentão, assim. Um acidente bem diferente, aliás. Que é o Mi sustenido, que é a sétima maior do Fá sustenido. Ele é enarmônico ao Fá natural. Perfeito? Ninguém discute isso. Ok. Fá sustenido é a oitava. Meio tom abaixo, eu vou achar a sétima maior. Todo mundo já sabe isso. Só que eu não posso chamá-la de Fá natural. Não posso. Não dá. Eu vou chamá-la de Mi sustenido. Por quê? Porque o intervalo compreendido entre qualquer Fá e entre qualquer Mi é sempre uma sétima. E acabou. O intervalo compreendido entre os dois é uma sétima. Então, se você pensa que
Fá sustenido é a oitava e Mi é a sétima menor, a sétima maior não é Fá, é Mi sustenido. Mas por que isso? Por uma questão de notação e nomenclatura. Você mantém as mesmas distâncias intervalares no pentagrama. A coisa funciona de maneira perfeita e precisa. Tá ok? Muito bem. A outra tonalidade, qual é? Qual é a outra? Qual é o nosso próximo tom? Como chegar nessa conclusão? Eu estou no Fá, eu vou quinta justa à frente e vou achar a minha próxima tonalidade. E fui direto. Mas posso contar também. Eu fui já usando a tal da minha percepção auditiva. Mas posso contar. Um tom Fá sustenido, um tom Sol sustenido, um tom Lá sustenido, meio tom Si, um tom Dó sustenido. Então a quinta de Fá sustenido é Dó sustenido. E não se fala mais no assunto. Perfeito. Muito bem. Tranquilo, tranquilo. Vamos então ver, vamos contar os de Dó sustenido? Vamos lá, saindo de Dó sustenido. Um tom, Dó sustenido, um tom. Ré sustenido, um tom. Mi sustenido, como a sétima do Fá sustenido, não tem problema nenhum. Meio tom, Fá sustenido, um tom. Sol sustenido, um tom. Lá sustenido, um tom. Si sustenido, meio tom, um Dó sustenido. Então veja que o tom de Dó sustenido maior, ele tem todas as notas sustenizadas. É fácil de entender isso. Se o tom de Dó maior não tinha nenhuma, ele saía perfeito de lá de todas as branquinhas sem nenhum acidente. O tom de Dó sustenido é o tom que está, contudo, imediatamente um tom acima da mesma. Então se eu tinha... eu vou ter a mesma coisa com Dó sustenido, só que vai ser tudo sustenizado. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando eu for tocar Dó sustenido, vai ser Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido e Dó. Mas por que a gente usa Si sustenido e não Dó direto, Dó natural, ou Mi sustenido e não Fá sustenido? Pelo mesmo motivo que eu disse na tonalidade anterior, que era, fica mais fácil de notar as coisas como elas funcionam. Perfeito? Muito bem, vamos seguir. Então, nesse sentido, a gente completou os ciclos de entradas dos sustenidos, sempre andando por quintas. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a entrada dos bemóis, do mesmo jeito. Nós vamos entrar com os bemóis da mesma forma. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos trabalhar saindo do mesmo tom. Por quê? A gente tem que sair do tom que não tem nenhum acidente. Quem é o tom que não tem nenhum acidente? É o Dó maior. Então Dó maior é o tom que você já sabe que não tem nenhuma tecla preta, nenhum sustenido, nenhum bemol. Muito bem. E a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos com a entrada dos sustenidos. A gente vai para o tom que tem um bemol, outro depois que tem dois bemóis, ou três bemóis e assim sucessivamente. A gente parte do Dó maior. Muito bem, qual é a ideia? Por onde a gente vai descobrir então o tom que está onde tem o primeiro bemol? Muito bem. A gente também poderia entender com o ciclo das quintas. Também poderia falar com o ciclo das quintas. Só que o ciclo das quintas descendentes. Então eu teria que descer desse jeito, como eu desci aqui, na quinta descendente. Mas, para facilitar a compreensão de todos, já que a gente ainda está naquela fase de contar intervalos de maneira ascendente,
Vamos trabalhar então pensando que nós estamos usando o ciclo das quartas. Vamos chamar esse ciclo de ciclo das quartas. A gente vai para uma quarta justa ascendente. Tô no Dó. Dó, Ré, Mi, Fá. Mas se eu fizer quinta descendente, dá na mesma. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Tanto faz. A questão aqui é só facilitar a sua compreensão. O mais importante é, chame você de ciclo das quintas descendentes ou chame de ciclo das quartas ascendentes, o importante é você entender como a coisa se constrói. Tá certo? Se o tom de Dó maior é aquele tom que não tem acidentes, que você já sabe perfeitamente, vamos ver então o tom que tem o primeiro bemol. Olha o hino nacional. A nossa quarta justa aqui presente, né? Vamos contar então a escala de Fá maior, partindo de Fá. Fá, um tom. Sol, um tom. Lá, meio tom. Si bemol, olha o primeiro bemol aqui. É uma quarta justa dele. Fá, Sol, Lá, Si bemol, um tom Dó, um tom Ré, um tom Mi e um tom Fá. Veja você que, diferente do que aparecia com os sustenidos, onde o sustenido novo aparecia no sétimo grau, a gente, aqui nesse caso, o bemol aparece no quarto grau da escala. Veja, Fá, tônica, Sol, segunda maior, Lá, terça maior, Si bemol, quarta justa. Então, ó, o primeiro acidente que apareceu é o Si bemol, é o primeiro bemol da tonalidade de Fá maior. E eu vou escrever como? Vou escrever na notinha do Si, da mesma maneira que a gente armava lá nas claves. Lá, quando a gente armou com os sustenidos, a gente vai fazer com os bemóis. A gente coloca lá, tem a clave, logo depois da clave a gente vai lá e arma, coloca a tal da armadura de clave. A ordem da entrada dos sustenidos ou dos bemóis. Então, quando tiver um bemolzinho lá, você já sabe, seja na casa do Sol, seja na casa de Fá, a tonalidade é Fá maior. Tudo que a gente sabe até agora. Existe uma tonalidade que tem os mesmos, uma tonalidade menor que tem os mesmos acidentes? Sim. Mas o que a gente sabe até agora é que quando tem um bemol e esse bemol é o Si bemol, esse tom é Fá maior. Perfeito? Muito bem. Como é que eu chego na próxima tonalidade? Fá, quarta justa, ciclo das quartas. Fazendo isso com a minha acuidade auditiva. Mas eu posso fazer contando também, usando o meu raciocínio sintático. Fá, Sol, um tom. Lá, um tom terça, meio tom quarta. Então o tom que tem dois bemóis é o tom de Si bemol. Vamos contar? Si bemol, Dó é a segunda, Ré é a terça, Mi bemol é a quarta. Então tem aqui mais um acidente. Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá é a quinta, Sol é a sexta, Lá é a sétima, Si bemol é a oitava. Então o tom de Si bemol é o tom que tem dois bemóis e os bemóis são, respectivamente, Si bemol e Mi bemol. Perfeito? E aí eu tô no Si bemol. Eu quero descobrir qual é a tonalidade do seguinte, a tonalidade que vai ter. Vai ter três bemóis. Eu posso fazer direto direto na quarta justa? Posso fazer. Mas vamos construir sintaticamente, para você que ainda não consegue cantar os intervalos dessa forma. Si bemol, Dó é a segunda, Ré é a terça, Mi bemol é a quarta. Vamos fazer a escala de Mi bemol? Vou passar para cá. Mi bemol, Fá é a segunda, Sol é a terça, Lá bemol é a quarta. Veja que a quarta é o grande lance da entrada dos bemóis. Mi bemol, Sol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré e Mi bemol. Aí essas são as notas da escala de Mi bemol. Perfeito? Estamos no tom de Mi bemol, tom de três bemóis. Si bemol, Mi bemol e Lá bemol. Aí estou aqui no Mi bemol. Desculpe, estou aqui no Mi bemol. Fazer o hino nacional. Para a quarta justa. Qual é a nota? Vamos construir sintaticamente. Mi bemol, um tom. Fá, um tom. Sol, um tom. Lá bemol. Veja que a ideia de andar por quartas justas continua a mesma.
Então você vai Lá bemol, um tom, Si bemol, um tom Dó, meio tom Ré bemol, olha o bemol aí. Então, Lá bemol, Si bemol, Ré bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol e Lá bemol. Esse é o tom de Lá bemol. O tom de Lá bemol, então, é o tom com 3 bemóis, é isso? Então, quais são os bemóis? Si bemol, Mi bemol, Lá bemol e Ré bemol. São os 4 bemóis, desculpem. Certo? O tom de Lá bemol é um tom com 4 bemóis. Qual é o próximo tom? Um tom com 5 bemóis. Como é que eu vou fazer? Eu vou descobrir a partir da minha acuidade auditiva. Cantei a quarta justa? Bom, vamos construir sintaticamente. Lá bemol. Desculpe, eu estava... Isso, Lá bemol. Lá bemol, Si bemol, Dó e Ré bemol. Ré bemol é o próximo tom. Vamos fazer então? Ré bemol, Mi bemol segunda, Fá é a terça, Sol bemol é a quarta, olha o bemol novo aí. Lá bemol é a quinta, Si bemol é a sexta, Dó é a sétima e Ré bemol é a oitava. Então ficaram aqui 1, 2, 3, 4, 5 bemóis, perfeito? Quem são esses 5 bemóis? São Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. Esses são os 5 bemóis do tom de Ré bemol maior. Qual é a descoberta da próxima tonalidade? Saltando do Ré bemol. Quarta justa à frente. Quem é? É o Sol bemol, certo? Vamos construir sintaticamente? Ré bemol, Mi bemol segunda, Fá a terça, Sol bemol a quarta. Vamos fazer a escala de Sol bemol? Então vamos nessa. Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó bemol. Algum problema? Não, nenhum. Vocês já sabem disso. Ré bemol, Mi bemol, Fá e Sol. Então aqui está tudo bemol menos o Fá. Então você tem 6 bemóis. Quem são os 6 bemóis? Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. 6 bemóis no tom de Sol bemol maior. Quem é o próximo bemol? Quem é o próximo cara que vai entrar aqui na nossa jogada? Quarta justa. Quem é que chegou aqui? A quarta de Fá sustenido. A quarta de Fá sustenido é Si. E a quarta de Sol bemol? A quarta de Sol bemol é Dó bemol. E sem problema nenhum. Quem é o Dó bemol? Dó bemol é a escala de Dó maior que foi toda bemolizada. Como é que a coisa ficou? Então, ficou Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá bemol, sem problema nenhum também. Sol bemol, Lá bemol, Si bemol e Dó bemol. Veja que a escala de Dó bemol ela é enarmônica à escala de Si maior. Eu toquei as mesmas notas, mas com nomes completamente diferentes. Por quê? Porque a maneira que eu cheguei a essa tonalidade foi diferente. A maneira que eu cheguei na tonalidade de Si maior foi através da ordem de entrada dos sustenidos. E a minha ideia chegando na escala de Dó bemol foi através da escala na ordem de entrada dos bemóis. Então eu vim lá. Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Veja que, na prática, nós vamos usar a escala de Si maior. Por quê? Porque a escala de Si maior é uma escala que tem 5 acidentes. Quais são os acidentes da escala de Si maior? Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido e Lá sustenido. E quais são os acidentes da escala de Dó bemol, na ordem de entrada dos mesmos, tá? Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. É muito acidente, gente. É muito, mas muito, muito acidente. Então é muito mais fácil você pensar com
os sustenidos, compensar na armadura de clave. Então, na realidade, a gente precisa entender como as coisas se formam, e a matriz é sempre da mesma forma. Você parte da tonalidade que não tem acidentes. Qual é? A de Dó maior. Se você andar quinta justa acima, você acha a tonalidade que tem um sustenido. E se você for repetindo esse processo, você vai chegar à mesma, a armadura de todas as tonalidades. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido. As 8 tonalidades. Com os bemóis, a mesma coisa. Você parte do tom de Dó maior e então você vai passando para os tons com os bemóis. Só que você não usa mais a ideia de andar por quinta justa acima. Você tem duas maneiras de pensar. Você pode andar pensando que você está andando quinta justa abaixo ou quarta justa acima. Por que eu falo em ciclo das quartas? Só para facilitar o seu raciocínio. Mas se você quiser falar em quinta, ciclo das quintas descendentes, ok, não tem problema nenhum. Ninguém pode dizer que está errado, muito pelo contrário, está certíssimo, está perfeito. Por uma questão de simplificação e apoio para a didática, a gente usa a ideia das quartas. Então, se eu estou criando os bemóis, parto do Dó, vou achar quarta justa acima, vou achar o tom que tem um bemol, que é o Fá. O tom com 2 bemóis é o Si bemol, quarta justa à frente do Fá. O tom com 3 bemóis é o Mi bemol, quarta justa à frente do Si bemol. O tom com 4 bemóis é o Lá bemol, quarta justa acima do Mi bemol. O tom com 5 bemóis qual é? O Ré bemol, quarta justa acima do Lá bemol. E o tom com 6 bemóis é o Sol bemol, quarta justa à frente do Ré bemol. E o tom com 7 bemóis é o Dó bemol, que está quarta justa à frente do Sol bemol, com todas as notas bemolizadas. A ordem de entrada dos bemóis acontece sempre na quarta nota da escala. Sempre. Ou seja, a nota a ser bemolizada, a nota com um novo acidente, é sempre no quarto grau. As escalas, nas tonalidades armadas com sustenidos, um novo acidente acontece sempre no 7º grau. A nota a ser sustenizada acontece sempre no 7º grau. Então, a ordem de entrada dos sustenidos, mais uma vez: Fá sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido, Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido, Mi sustenido e Si sustenido. A ordem de entrada dos 7 sustenidos. A ordem de entrada dos bemóis: Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, desculpe, vamos de novo. Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol. É isso aí. Ok, gente. Essa é o que a gente chama de armadura de clave ou ordem de entrada dos sustenidos e bemóis. Elas acontecem sempre lá no princípio da pauta, logo quando a gente vai começar a escrever o trecho, e ela existe para facilitar a leitura de a quem nós estamos escrevendo, o aluno ou o cara que vai interpretar a nossa peça, seja lá quem for, o arranjo que a gente está escrevendo, etc, etc. Ele tem por iniciativa mostrar para o cara que tom que a gente vai tocar, ou seja, ele já acende aquelas 7 notas daquela tonalidade e fala assim: olha, fundamentalmente essas são as principais, as outras vão acontecer esporadicamente e elas vão ser chamadas de cromatismo e vão usar acidentes ocorrentes, seja cancelando o acidente da clave com o que a gente chama de B quadro, que a gente vai ver posteriormente, ou mesmo usando um sustenido ou bemol que não está notado na clave. Tá certo? Essa é a maneira de se escrever tonalidades no pentagrama e, por consequência, facilitar a interpretação e leitura de a quem se quer passar esta mensagem. Tá certo? Muito bem, gente. Gostaria de lembrar a todos vocês que nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 20 horas,
numa transmissão multiplataforma com o Instagram, o YouTube e o Facebook conectados. Hoje nós tivemos um pequeno problema com o YouTube e com o Facebook na conexão e, entretanto, provavelmente nós vamos subir subsequentemente a aula que foi gravada do Instagram com o vídeo editado no Facebook e no YouTube. Então fique atento. Você que tem dúvida, você que tem questões acerca desse tema, pode fazê-lo agora. Eu estou aqui para responder, seja qual dúvida você tiver. E você que está vendo gravado, pode deixar aí no chat que eu responderei com o maior prazer. Lembrando que as aulas estão acontecendo sempre ao vivo, sempre às terças-feiras, sempre às 20 horas. Nós estamos aqui no canal Maestro Insano, no @Maestro Insano do Instagram, na minha fanpage do Facebook, @Maestro Insano, e no meu canal do YouTube, youtube.com/user/Mr. Maestro Insano, MR Maestro Insano. Tá certo? Foi mais uma vez um prazer muito grande tê-los todos aqui. Devo dizer que estamos preparando diversas surpresas para vocês para a aula número 10, uma aula com o número do tal do round number, né? Que é aquele número redondo que todo mundo gosta. Então na semana que vem a gente vai preparar uma aula especial de demonstração de como todo esse conteúdo pode ser conectado quando a gente está tirando uma música e escrevendo uma música ou uma melodia no pentagrama, tá certo? De que forma a gente vai escrever, notar isso no pentagrama, usando a acuidade auditiva, passando pelo nosso instrumento e posteriormente conectando com a notação pentagramática, tá certo? Muito obrigado a todos que participaram, foi um prazer mais uma vez tê-los por aqui. Não se esqueçam, terça-feira que vem, às 20 horas, nós temos mais um encontro marcado. Esse que vai ser a nossa aula 10, a nossa aula de exploração e conexão de todo esse conteúdo. E espero vê-los todos aqui na terça-feira que vem. Não esqueçam, deixem as suas questões, deixem as suas dúvidas no chat. Eu vou ter o maior prazer em responder, tá ok? Muito obrigado a todos e até terça-feira que vem. Um abraço e bons estudos. Não se esqueça, sem prática a praxis não se solidifica. Não existe nenhum tipo de milagre, gente. Qualquer pessoa que tentar contar uma história para você que tem um método incrível que vai te fazer entender tudo em 3 palavras, desconfie. Acredite no trabalho duro, acredite na sua capacidade, acredite especialmente na sua prática e você vai chegar lá. Um abraço, gente, até terça-feira que vem. Mais uma vez, bons estudos a todos.